os meus tios, por parte de pai, tiveram câncer de pulmão. Mas qual é o grande diferencial? O grande diferencial é que meu pai não fumou, né? Então ele não teve, graças a Deus, câncer de pulmão. Outros irmãos do meu pai que fumavam tiveram câncer de pulmão, ou de laringe, ou de aparelho respiratório, qualquer área. Então, às vezes, pessoal, você tem a tendência genética, ou seja, você tem aquele gene que é mais frágil, que carrega ali alguma mutação que vai dar uma propensão ao câncer. Mas se você não dá o estímulo, ele não vai ser acordado, ele não vai atuar, tá certo? Então, isso é que é importante a gente entender. Então, dois conceitos aí que eu já estou dando para vocês. Primeiro, nem todos envelhecem igual. Segundo, que para a gente poder ter algum envelhecimento precoce, ou um bom envelhecimento, ou aparecimento de câncer, vai depender da nossa genética e vai depender do nosso modo de vida. Então, esses dois aí, eles vão atuar juntos, certo? Então, eu coloquei para vocês aqui as principais teorias, tá bom? Mas se você for puxar lá naquele vídeo que eu quero que vocês assistam, vocês vão ver que vão ter mais. Eu vou focar aqui nas três principais. Então, a primeira seria a teoria dos radicais livres. Então, vamos entender um pouquinho disso aí. Todo mundo já ouviu falar de radical livre, né? A gente escuta muito. Só um minutinho que minha mãe está me ligando, só vou avisar que é ela. Mãe, eu estou em aula agora, depois eu vou mandar um WhatsApp. Tá, a gente vai às 4, 4h30, 5 horas. Tá, mas depois eu lhe ligo, tá bom? Um abraço, tchau. Eu tive que atender, gente, porque senão ela ia ficar ligando, e não ia parar aqui. É só porque eu vou fazer uma consulta com ela está preocupada com o horário. Você sabe como é pessoa de idade, né? Tudo quer saber da hora. É lá no fim da tarde, lá para as 5 horas, mas ela já está preocupada que horas eu vou chegar lá. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Na teoria dos radicais livres, então, vocês lembram que a gente escuta muito na TV, tome vitamina, que é antioxidante, que combate os radicais livres. Então, na verdade, é o seguinte, toda vez que a gente respira, né, que a gente, só pelo fato de você estar vivo, a gente está fazendo os nossos processos metabólicos, ou seja, a gente está fazendo ali degradação de proteína, respirando, né, fazendo todos os nossos processos fisiológicos normais. E isso causa a formação de radicais livres. Então, você tem o sol, vai causar radical livre, a poluição, o estresse, uma alimentação ruim. Então, tudo isso aí vai formar radicais livres. E esses radicais livres eles vão atacar a célula, tá certo? Vai destruir a célula, fazendo com que ela fique defeituosa. Às vezes, causa alteração a nível de DNA. Então, esses radicais livres eles são formados, né, por esses motivos aqui, raios ultravioleta, poluição, estresse, alimentação deficiente. Então, esses radicais livres seria uma das causas, tá certo? Nessa teoria que causaria o envelhecimento. A segunda teoria do desgaste. A teoria do desgaste é muito simples da gente compreender, pessoal. É só imaginar a gente como se fosse digamos assim, um carro. Toda vez que você compra um carro usado, você vai mandar ver como é que estão as peças, né? Como é que está a conservação. Por quê? Tudo que se usa tem um certo tempo de uso, então ele vai ter uma certa durabilidade. Então, os nossos órgãos, nossos tecidos, nossas células, quanto mais a gente utilizar, mais a gente vai estar submetendo esses tecidos, né, aos processos de envelhecimento, tá certo? Então, isso é muito importante para a gente poder entender por quê. Até quando a gente fala, por exemplo, está muito na moda agora a dieta do jejum intermitente, né? Então, tem alguns estudos que mostram que quanto menos caloria a gente consome, maior a nossa expectativa de vida. São inversamente proporcionais. Por quê? Quando a gente está comendo muita caloria, muita gordura, muito açúcar, né? Um excesso exagerado de proteína, então isso também vai causar um desgaste, tá certo, do nosso corpo. Então, essa seria a segunda teoria. Então, recapitulando. Primeira teoria,
teoria dos radicais livres. Segunda teoria, teoria do desgaste. Terceira teoria, a teoria genética. Olha só, essa teoria genética, a gente vai ter que lembrar um pouquinho de um conceito que a gente viu lá no colegial, lá no ensino médio. Olha só, o nosso DNA, gente, ele se apresenta na forma de cromossomos. Então, nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos, 23 pares, tá certo? De cromossomos. Esses cromossomos, eles, à medida que as células vão se replicando, eles também vão se dividindo, né? Ele acompanha o desenvolvimento, a reprodução celular. Sendo que cada vez que ele é reproduzido, ele vai diminuindo de tamanho, ele vai perdendo um pedacinho das pontinhas dele, ó, que nós chamamos de telômeros. Então, quando esse telômero, que aqui na figurinha está em azul, ele acaba, a célula morre. Então, isso aí seria uma das causas do nosso processo de envelhecimento, porque essas células elas vão morrendo e não vão sendo substituídas. Se elas pudessem ser substituídas, seriam excelentes. A gente não teria nunca uma pele velha, né? Não teria flacidez, porque estaria sempre sendo substituída. Mas, na verdade, a gente vê o quê? Que elas vão se reproduzindo, vão se dividindo, mas chega um momento que essas células vão morrer, não serão substituídas, ou ainda que seja, elas não serão substituídas com o mesmo vigor, né? Com a mesma jovialidade. Por quê? Porque o nosso DNA também está envelhecendo, tá certo? Então, essas pontinhas azuis, ó, que a gente está vendo aqui, são os telômeros, que a cada divisão celular, eles vão diminuindo de tamanho até que eles acabam, e aí a célula morre. Então, essa aí seria a terceira teoria. Então, ele fala aqui, ó, o tamanho desses telômeros é mantido por enzimas chamadas telomerases. Segundo esta teoria, a telomerase é considerada um relógio biológico, um marcador, a indicar que a senescência celular irá se instalar, causando envelhecimento. Quando a telomerase está atuante, é uma proteção. Então, existem alguns estudos sendo feitos nesses grandes centros, né, sobre a telomerase. Eles colocam telomerase numa célula e veem se essa célula ela permanece jovem por mais tempo. Por quê? Enquanto a gente tem telomerase, a gente tem os telômeros. E se a gente tem telômero, a célula ainda está no seu processo mais jovem, tá certo? Então, existem alguns estudos aí pelos laboratórios da vida, tá certo? Sobre a enzima telomerase. Aí, para falar também sobre um pouquinho de um defeito que acontece em algumas células, a gente vai falar um pouquinho de uma doença, né, de uma síndrome chamada progéria. Então, a progéria é uma doença na qual o indivíduo ele nasce sem telomerase, ou seja, ou com pouca telomerase. Então, nessa doença, o indivíduo ele tem, em média, uma expectativa de vida de 16 a 18 anos. Por quê? Porque ele não tem a telomerase, então as suas células elas vão envelhecendo assustadoramente. É uma doença rara, ela tem cerca de apenas 100 casos no mundo todo, tá certo? E, infelizmente, os indivíduos eles morrem cedo, porque é como se eles tivessem 16 anos biológicos, mais funcionais, né? Ou, desculpe, 16 anos cronológicos, mais biológicos eles já estariam com 80, com 90 anos. Ou seja, há realmente um processo muito rápido de envelhecimento celular. Tá certo? Eu vou colocar para vocês mais tarde um videozinho para vocês verem lá no Cigar, e eu peço que, por favor, vocês assistam a história desse rapaz aqui, ó. Ele fez uma palestra numa universidade uma vez, o pessoal filmou, e ele contando, né, quais as dificuldades, quais os desafios que ele tinha por ele ter essa síndrome. Infelizmente, ele já faleceu, né, mas o legado dele permanece, né? Ele ainda é uma inspiração para as pessoas que têm dificuldades na vida, né? Porque em tão pouco tempo de vida ele fez muito, como vocês vão ver, tá certo? Existem células que não apresentam senescência, ou seja, não envelhece, como, por exemplo, as células tronco. Então, por isso que a gente escuta muito na TV, vamos fazer pesquisa de célula tronco. Então, onde é que a gente encontra as células tronco? A gente encontra as células tronco, pessoal, ou na nossa medula óssea, que é por isso que a gente, vez por outra, a gente escuta também falar
de doação de medula. Então, a medula óssea vermelha, ela está dentro dos nossos ossos. E lá dentro existem células que são capazes de se diferenciar em outras células. Por isso que quando há compatibilidade, as pessoas elas doam nessas células para outras pessoas poderem fazer os seus leucócitos e as suas hemácias. Porque geralmente quem recebe transplante de medula são justamente as pessoas que têm leucemia, tá certo? Então, essas células elas podem ser encontradas na medula óssea vermelha ou também no cordão umbilical. Por isso que hoje também as pessoas que têm condição, elas preservam, né, o cordão umbilical dos seus filhos, porque havendo necessidade para aquela criança no futuro, você tem ali algumas células preservadas. Apesar das muitas teorias dos processos de envelhecimento, o único consenso é que todas interagem entre si. Ou seja, qual é a certa, pessoal? Não vai ser só a genética, não vai ser só a do desgaste, né? Não vai ser a teoria do uso e desuso, que são outras aí que vocês vão ver que existem. Na verdade, o envelhecimento ele vai ser o somatório de todas essas teorias. Então, você não ter mais telômero é importante para o envelhecimento? É. A genética, ou seja, o que você herdou dos seus pais, é importante. O uso, o desuso, o desgaste, que é justamente se você se expôs muito ao sol, se você se alimentou errado, é importante para o envelhecimento? É. Então, na verdade, o envelhecimento vai ser o somatório de todas essas teorias. A teoria é só para facilitar o nosso entendimento, né, didático, mas na vida real elas estão acontecendo todas ao mesmo tempo, certo? É essencial lembrarmos que o melhor entendimento dos processos de envelhecimento e a criação dos recursos para uma longevidade saudável estão vinculados à sustentabilidade do equilíbrio do meio ambiente, para que as futuras gerações tenham garantidas as condições de existência em nosso frágil ecossistema. Então, se a gente tem uma alimentação hoje em dia que, infelizmente, está com bastante agrotóxico, está com excesso de antibiótico, né? Se a gente come muita gordura animal, então, tudo isso aí, gente, vai pesar, não só na nossa vida enquanto indivíduo, como também no meio ambiente e na longevidade das gerações futuras. Porque o que adianta a gente estar gerando emprego, né? Colocando mais pessoas para trabalhar, por exemplo, numa fábrica, se essa fábrica está jogando veneno no meio ambiente, na água que a gente come, no peixe que vai se alimentar daquela água, né, daquelas algas. Então, tudo na vida está conectado. Eu sempre gosto de mostrar que a gente não está isolado no mundo, né? Que as nossas ações individuais elas vão repercutir para o futuro. E aí, só para acabar, a gente vai falar um pouquinho da diferença de senescência e senilidade. E isso lá no vídeo, ele fala bem direitinho, mas aqui eu coloquei bem um resuminho para vocês. Ó. A senescência é o processo normal, fisiológico, de envelhecimento. Toda célula, todo dia, está passando pelo processo de senescência. Já a senilidade não, é o envelhecimento patológico, com doença, né? Com danos à saúde. Então, todo mundo vai chegar na senescência, sim, mas nem todo mundo precisa ficar senil, alcançar a senilidade, ou seja, aquele envelhecimento com dores, com patologias, né, com mal-estar e tudo mais, certo? Então, assim como gosto do jovem que tem dentro de si algo do velho, gosto do velho que tem dentro de si algo do jovem. Quem segue essa norma poderá ser velho no corpo, mas na alma não será jamais. Isso é uma frase, né, de Cícero, que foi um grande pensador romano. Então, gente, desculpa hoje eu dar essa aula assim meio apressada, mas como eu falei para vocês, eu me coloco à disposição. Qualquer dúvida a gente pode também tirar na nossa próxima aula. Hoje, infelizmente, ficou meio atrapalhado por causa dessa troca da internet, que o rapaz já está me pedindo aqui para desligar. Mas eu quero avisar vocês duas coisas. Prestem atenção lá no SIGA, que eu vou colocar no dia referente a essa aula de hoje, que houve a troca, né? Então, eu vou ver qual é o dia que a Andrea trocou. Deixa eu logo dizer aqui a vocês que ela me falou. Preste atenção para ninguém ter dificuldade de achar o assunto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela colocou aqui para mim, peraí, viu? Só um minutinho, gente. Pronto. Dia 9/9. Então, na aula do dia 9/9, é que vocês vão ver o assunto que eu vou colocar para vocês sobre esse vídeo da vida daquele rapaz, né? Que eu vou falar para vocês que ele tem progéria, tá certo?
e uma atividadezinha para valer a presença do dia 9, tá certo? E hoje eu vou fazer aqui a chamada agora. Alguém está querendo perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida em relação a essas 3 teorias? Então, como eu falei para vocês, pessoal, existem várias teorias. A gente, na verdade, está estudando aqui no nível técnico apenas as principais, né? Porque são várias, são mais de 20, que a gente nunca daria conta, né, de um curso técnico da gente estudar. Mas a gente estuda as principais, né, que são as mais importantes. Tá certo? Professora, Oi. a senhora vai botar esse material lá no SIGA, né? Esse material já está no Siga, mas eu vou Ah, completar com outro vídeo, mas ele já está lá no Siga, tá aí o certo? vídeo que tá lá no SIGA, como é o nome? É Teorias do Envelhecimento, é? Ele fica sempre no dia, ele fica sempre no dia, mas é Teorias do Envelhecimento, o vídeo, viu? Que está lá, Ah, tá então tá certo? legal. Tá bom. Tranquilo? Eu vou fazer aqui a chamada que vai contar como sendo a chamada do dia 9, tá bom, gente? Só para vocês se identificarem, já que a gente trocou hoje pelo dia 9. Eu vou fazer a chamada rapidinho. Adriana Felipe. Adriana está presente? Não, né? Peraí, deixa eu colocar aqui a pauta. Só um Professora. minutinho, galera. Tá sim, professora. Adriana Adriana, Felipe. Adriana, tá? Tá bom. Se tô, possível, professora. gente, escrevam, porque aqui tem aquele A problema do chamada, chat gente. que eu não consigo ver, tá certo? Então, Presta atenção na Adriana chamada. Felipe. Adriana Felipe está presente? Está presente. Adriana Presente, Xavier. professora. Aqui, professora. Alexandra da Cunha. Faltou. Alexandra Lamara, ou Alexandra, né? Lamara dos Santos Moraes. Está presente? Não. Ana Caroline da Silva. Presente. Ana Karen. Presente, Ana Karen? Não. Professora, ela botou no... Botou no chat? Ana Karina Moreira, ela tá presente. Tá certo. Não, Ana Karine está presente. Eu estou falando Ana Karen Silva Florencio. Ana Karen. Ana